Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos ao canal Rascunho da EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesse domingo nós estaremos estudando, aprendendo e comentando um pouco sobre a consequência do pecado de Davi, não é? O tema, a lição de número 11, dia 15 de dezembro de 2019, não é? O tema geral desse trimestre é o governo divino em mãos humanas, da nossa revista, da nossa amada Assembleia de Deus e da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Muito bem. Então, o texto bíblico em classe você vai encontrar em 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo de 1 a 15. Né? Então, nessa lição nós vamos ver as etapas do pecado de Davi, todos os bastidores antes e pós o pecado e todas as consequências que sobreveio sobre a sua vida e sobre a vida do seu clã, da sua família, devido ao pecado dele, todas as consequências que sobreveio sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, nós vamos começar definindo aí o que é pecado, né? Pecado, a definição da palavra pecado. No grego é hamartia, né? Esse termo é derivado da raiz que indica errar o alvo ou fracassar, né? Então, trata-se do pecado em que não atingiu um padrão conhecido antes de desviando do mesmo, né? Então, tem um padrão a ser cumprido, você não atingiu, acabou atingindo o alvo errado, não atingindo os objetivos, errando e desviando-se do alvo correto, do alvo errado, né? E em João, capítulo de número 1 João, capítulo de número 3, versículo 4, né, o escritor ele vai usar o vocábulo anomia, que indica o desregramento, o desvio da verdade conhecida, da retidão, da moral. O pecado, portanto, é um ato como uma condição, é um estado dos homens sem regeneração, né? Então, pecar é afastar-se daquilo que Deus considera a conduta ideal, o homem ideal. Então, isso foi exemplificado por Jesus, né? Isso conduz à impiedade. Essa palavra tem a conotação de ezebeia, né? Azebeia, ou melhor, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, que consiste na oposição a Deus, né? Então, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, vai falar, e essa palavra aí empregada é azebeia, que é oposição a Deus e a seus princípios, né? Também, conforme o nosso irmão, o pastor Osiel Gomes, ele trouxe bastante palavras hebraicas e gregas, né? Mas nós acrescentamos mais alguma coisa aqui. Por exemplo, nós vamos encontrar parabases. A palavra parabases fala de transgressão, indica transgressão, né? Isso está inserido em Mateus capítulo 6, versículo 14. Tiago, capítulo 2, versículo 11, faz a mesma conotação, né? Quem anda contra os princípios piedosos reconhecido, isso leva o indivíduo à paranomia, né? É outra palavra, paranomia, que é a quebra da lei, é o afastamento da lei normal, né? Em Atos capítulo 2, capítulo 23, versículo 3 e 2 Pedro capítulo 2, versículo 16. Então, os nossos pecados também são falsos em falso, né? Então, isso fala de paranomia, né? Depois nós vamos encontrar outro termo grego que é paraptoma. Paraptoma vai aparecer também em Mateus capítulo 6, versículo 4, em Efésios capítulo 2, versículo número 1. Então, esses textos indicam que propositadamente caímos para um lado, então desviando-se para a tangente, isso é, pecar com propósito. Isso indica paraptomia, ou paraptoma, não é no caso, no grego, né? Então, no Novo Testamento nós vamos encontrar a problemática, né? Nós vamos encontrar a questão no Novo Testamento sobre
a transgressão da lei, por exemplo, em João capítulo 3, versículo 4, já citei acima. O pecado por omissão também é uma problemática, Tiago capítulo 4, versículo 17. E depois nós vamos trabalhar a natureza do pecado. Embora a aula não seja de martiologia, doutrina do pecado, mas é muito bom trazer esse escopo para definirmos essa palavra pecado e não deixarmos nenhum resquício, para que possamos, os nossos nobres professores e mestres aí nesse Brasil e fora dele, que estará estudando a lição e ensinando a lição de número 11. Não? Então o pecado sempre fará parte de uma rebelião cósmica contra Deus, contra a retidão, enfim. Então a primeira vez que o pecado é mencionado no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 4, versículo 7, aparece aí a primeira vez o pecado é mencionado, né? Onde o Senhor Deus, ele diz que o pecado jaz à porta, se referindo ao primeiro assassinato do mundo, né? Então a segunda referência ao pecado está em Gênesis capítulo 28, versículo 20. Gênesis capítulo 28, verso 20, é a segunda referência sobre o pecado, né? Dentro desse contexto, onde ele destrói Sodoma e Gomorra, então ele vai fazer a citação aí em Gênesis 28, versículo 20, né? A última menção está em Apocalipse capítulo de número 18, versículo 5, onde ele fez cair a plenitude da sua ira, da ira de Deus, sobre todo o sistema político e econômico do mundo inteiro, né? E assim sucessivamente. Então a Bíblia nos oferece aí 3 provas da iniquidade desmedida do pecado, das consequências que ele traz. Por exemplo, o pecado angelical. Isso nós vamos encontrar em Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15. Vamos encontrar em Ezequiel capítulo 28, versículo 11 e 19. Né? E tem também a prova humana, a prova angelical, prova humana, também vai trazer essa questão. Lewis Perry Schaeffer, ele vai definir isso. Lewis Perry Schaeffer é um teólogo americano, ele vai definir isso, falando dos efeitos do pecado de Adão. Ele diz que, de acordo com a avaliação divina, o pecado de Adão foi suficientemente perverso para causar a degeneração e a depravação das pessoas não caída que o cometeu e levar incontáveis milhões de seus descendentes que sofrem na carne, né, e morrerem. Por exemplo, a família de Davi não pecou, mas o pecado dele levou consequência para toda a sua família, não é? Então a grande maioria deles aí vai passar para a eternidade e para o lugar de tormento, né? Lewis Perry Schaeffer, ele vai falar isso no seu livro Teologia Sistemática, no volume 2, na página 252, ok? Muito bem. Depois, ainda tem a prova divina, que o pecado realmente existe e que as pessoas praticam, sim, não é? O preço pago pelo Salvador Jesus, isso denota a probabilidade, sim, do pecado. O preço pago pelo pecador impenitente também, que em Mateus capítulo 25 diz que ele é delegado, jogado no lago de fogo, não é? Por causa do pecado. Então, o pecado, a Bíblia vai usar várias terminologias, várias frases. Vamos ver catar ou ratar no Antigo Testamento, e usa-se aí por todas as formas básicas de pecado que ocorrem na Bíblia 522 vezes, né? No Antigo Testamento. Todo esse contexto geral significa errar o alvo, né? No grego, a palavra equivalente é hamartano, que eu falei no início, né? Hamartano, porém, errar o alvo e pode envolver e atingir algum outro ponto. Isto é, quanto uma pessoa erra, o ponto certo é atingir o alvo, né? Mas a ideia não é apenas passiva no sentido de errar, mas também ativa. Lembra que eu falei o ativo e o passivo? Não é? Então, mas também ativa no sentido de atingir, entendeu? Então ela é usada aí para denotar a corrupção moral, a idolatria e os pecados que é chamado pecados cerimoniais,
São problemáticas que vamos encontrar isso em Êxodo, capítulo 20, versículo 20, e Juízes, capítulo número 20, versículo 16, Provérbios, capítulo 8, versículo 36, e Provérbios, capítulo 19, versículo de número 2. Muito bem. A palavra hamartia, no Novo Testamento, ela é frequentemente usada aí para pecado, né? E ocorre no Novo Testamento 277 vezes, né? Então, nas suas diversas formas, né, essa fonte, segundo o Wilton, Dr. Harold Wilmington, ele trouxe essa posição, desse quantitativo aí, né? Então, no hebraico nós vamos encontrar várias frases sobre pecado, transgressão, preconceito religioso, falta, erro, culpa, vício e etc. Então tem muitas palavras que remetem a esses erros, né? Chatá, Even, ou Avon, no caso, não é? Aveira, pechar, chat, entendeu? Quer dizer, errar o alvo, pecar sem intenção, qualquer que comete o erro por não saber, entendeu? Então o hebraico vai trazer mais uma amplitude, né, desse pensamento. Eu falei no contexto geral. Evon ou Avon é perversidade, depravação, iniquidade, culpa, pecado cometido com intenção, pois se sabia o que está fazendo, enfim, entendeu? E existe uma frase também, let se hará. Let se hará fala da indicação do mal, da carnalidade, né, que é aflorada por impulsos, paixões carnais que cegam o entendimento momentaneamente, né? Depois vem haverá. Haverá é ofensa, transgressões, é o limite moral, é o pecado esporádico, não é? Então, nós vamos encontrar essas terminologias, né? É ocorrido aí por intenção de pecar deliberadamente, premeditação, sabendo as consequências, transgressões e etc, né? Então, existem essas formas aí. Depois tem o pechar. Pechar significa rebelião, crime, ofensa, transgressões, pecado constante, no qual o pecador rejeita aí a soberania de Deus, não é? E assim definimos aí pecado, né? Tem aqui alguns textos que eu separei aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, não é? Nós vamos direto para a questão das consequências do pecado de Davi. As consequências do pecado de Davi. Muito bem. Dentro dessa questão, nós vamos trabalhar aí o pecado, por exemplo, na perspectiva judaica. Segundo o judaísmo, considerava-se a violação de um mandamento divino como um pecado. O judaísmo ensina que o pecado é um ato ou não e não um estado de ser. Então, quando vamos trabalhar essas perspectivas, tem muito pano para manga aí, né? Muita coisa. Então, vamos direto à questão. Depois tem a perspectiva teológica, a perspectiva católica, né? Que os católicos vão trabalhar com o pecado original, o pecado mortal, o pecado venial, e assim sucessivamente. A perspectiva protestante, né? Que diríamos que seria o nosso caso, né? E assim, segundo o protestante, o evangélico não crê em purgatório, nem classifica os pecados como venial, mortal ou capital. Segundo os preceitos bíblicos, o pecado está em todos os homens, né? Conforme Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz que todos pecaram, né? Destituídos estavam da glória de Deus. Muito bem, vamos para a lição propriamente dita, né? Senão vamos nos alongar demais nessa terminologia pecado, embora o assunto é vasto. Muito bem, mas vamos para frente, né? E as consequências do pecado de Davi trouxe a ele e a sua casa problemáticas gigantescas, né? Que acabou praticamente com sua casa, com sua família, enfim, né? Então, nós vamos trabalhando aí. Por exemplo, Davi teve problema, tal como no seu pecado ele cometeu traição, né? Se você puder anotar aí, pode anotar a traição. Davi estava no auge do seu reinado, quando tragicamente caiu em pecado, ou seja, vencido pela sua própria paixão desenfreada, Davi enviou mensageiro e mandou trazê-la, e veio a ele
e se deitou com ela, enfim, conforme está escrito capítulo 11, versículo 4 de 2 Samuel. Né? Depois nós vamos encontrar em 2 Samuel 4, 11, versículo de 1 a 4, Davi tem várias maneiras que durante um bom tempo tentou ocultar o pecado, né? Isso é, usando a mentira, a traição, aliás, usando a traição. Depois vem a mentira. Primeiro Davi ordenou a Urias que viesse a guerra para dar-lhe notícia dela, né? Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como se passava Joabe e como estava o povo, ou como ia a guerra. E em seguida ofereceram um presente, deu-lhe licença para ir à sua própria casa. Né? Isso nós falamos na lição passada, onde esboçamos de forma mais contundente. Né? Então ele mentiu ao próprio Urias, onde ele posteriormente ia mandar matar. Ok? Então vem a maldade, por exemplo. O terceiro problema de Davi foi a maldade. Primeiro, traição. Segundo, mentira. Terceiro, maldade. Davi instituiu aí, insistiu que Urias permanecesse em casa a fim de forjar uma situação e se livrar de seu pecado. Né? Em outras palavras, ele reincidiu do mal. Né? Ele veio cometendo, como eu disse no vídeo anterior, ele cometeu efeito cascata. O tempo todo ele estava, era um pecado sobre o outro, enfim. Então, o pecado traz aí resultados, separa o homem de Deus, produz maus efeitos, né, no mundo. O pecado pode ser cancelado pelo perdão. Isso aqui é importante, né? O pecado causa efeito no mundo está em Isaías capítulo 59, versículo 1, Romanos capítulo 8, versículo 19 a 22, e assim sucessivamente, né? Então, a quarta problemática de Davi foi a astúcia, né? Ele foi astuto, entendeu? Então, Davi oferece um banquete a Urias, com vinho, embriagante e tal, e com o intuito de enganá-lo. Então, Davi convidou e comeu e bebeu diante dele, né? E o embebedou. Capítulo 11, versículo 13 de 2 Samuel. Então, Davi não só contava com a lealdade e a sensatez de Urias, né? Urias era um homem fiel a Davi, entendeu? E aquilo que ele fazia. Então, o quinto problema que Davi cometeu, o quinto pecado, foi a covardia. Né? Dentro de um problema só, ele criou vários, né? Já estamos em 5. A covardia. Davi enviou uma carta real ao comandante Joabe, né? Através de Urias, onde estava contida a sentença de morte do próprio portador, né? Um assassinato covarde de um leal soldado planejado pelo próprio rei da nação. Entendeu? Então é complicado. Depois vem a insensibilidade, né? Mesmo sabendo da morte de Urias, seu fiel soldado, Davi friamente mandou dizer a Joabe: não te pareça mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Entendeu? Então, tanto faz, não vai alterar em nada. Né? Tanto como pode ser, foi ele, foi Urias, podia ser você. Era isso que ele queria dizer. Né? E Davi tomou Betseba como sua esposa, enfim, e se portou tranquilamente. Isso até Natan não repreender ele, conforme nós vamos ver aí para frente, né? Depois ele cometeu outro problema, a falsa justiça. Isso aí já é 7º problema dentro de um pecado só, né? Quando Davi achava que o morto, o esposo da mulher, com quem adorava, seu problema estava resolvido. Não, Deus envia o profeta Natan, né? Deus aí agora vai cobrar dele para confrontá-lo. No capítulo 12, versículo de 1 a 25, nós vamos trabalhar encontrar essa proposta de Deus confrontando Davi por meio de Natan. Né? Então, 2 Samuel, capítulo de número 12, versículos de 1 a 25, entendeu? Então, é complicado. Davi criou efeito cascata o tempo todo. Então, as consequências do pecado dele, né? O que causou os pecados de Davi, entendeu? Vamos trabalhar aqui. As consequências é algo que conduz por uma causa, um conjunto de condições, né? Então, isso é as consequências, o efeito, o resultado, o ferimento, as sequelas, a inferência, ilação e etc. Né? Isso diz o dicionário. Aurélio vai nos apontar isso aí. Né? O pecado, uma vez consumado, deixa suas consequências deletérias, vai
é um negócio deprimente, né? E assim seja, ainda que seja perdoado por Deus, conforme Lamentações 3:39, o pecado de Davi trouxe consequências, e algumas imediatas e outras a longo prazo, né? Então, nós vamos ver que a família dele se perdeu, seus filhos tiveram sérios problemas, houve estupros de irmão contra irmã, enfim, tem as consequências emocionais. Os especialistas advertem que há muitas doenças psicossomáticas, isto é, doença da alma ou de origem psíquica que afetam aí diretamente o corpo. Os resultados do pecado de Davi pode ser visto primeiramente em sua vida sentimental e emocional. Entendeu? Ele vai citar isso dizendo: já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho os meus olhos, o meu leito com lágrimas, ou seja, molho o meu leito com lágrimas, né? Então, Salmos 6, verso 6, ele vai dizer isso aí, cantando uma lamúria, né? Então, o pecado causou feridas profundas na alma de Davi, né? E alguns de seus salmos trata-se de seus infortúnios. Salmo 3, verso 2, Salmo 22, 11, Salmo 25, 16, 18, 22, Salmo 38, verso 2 e 3, Salmo 41, verso 4, verso 8, entendeu? E a idade em que morreu Davi morreu com cerca de 70 anos, conforme já falamos no vídeo bem posterior aí, anterior, ou melhor. Então, isso está em 2 Samuel, capítulo 5, verso 4, 1 Reis, capítulo 2, versículo 10, né? Que ele estava debilitado, talvez tenha sido aí de tanta angústia, frustração em sua alma, enfim, devido à causa do pecado. As consequências espirituais. Não há dúvida de que os efeitos do pecado de Davi estão na esfera espiritual, né? Nem me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu espírito. Torna dar a alegria da tua salvação. Salmo 51, versículo 11 e 12. A Bíblia nos mostra que há também doença de origem espiritual, né? Então nós vamos ver aí João capítulo 5, versículo 14, 1 Coríntios capítulo 11, verso 30, Tiago 5, 16, e o próprio salmista, ele vai dizer: tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti, no Salmo 41, verso 4, né? Consequências físicas. Então o pecado também traz consequências no corpo, né? No corpo do pecado, por exemplo, Salmo 38, versículo 3 a 9, tanto Davi como Betseba estavam cientes das implicações de seu erro. Levítico capítulo 20, versículo 10, após Davi pecar, ouviu um dos mais duros julgamentos que foi pronunciado por Natan, né? E conforme eu disse aí, no texto áureo da nossa lição, que a espada do Senhor não se afastaria da casa dele. Então, foi duro a correção de Deus para com ele, porque ele era um homem chamado. Ele tinha tudo para não errar. Ele tinha tudo para fazer as coisas certas, mas ficou ocioso, acabou maquinando o mal e completando. Esse foi o problema, ele consumou o ato, não é? E assim sucessivamente. Então, após Davi pecar, ouviu o mais duro discurso, o pronunciamento feito pelo profeta Natan, conforme está no capítulo 12, versículo de número, que está em toda leitura bíblica em classe da nossa lição desse domingo, né? Dia 15. Então, o julgamento atingia não somente sua vida física, mas também incluía o seu reino e sua família, né? Conforme está escrito no capítulo de número 12, versículo 18, a sentença que Davi pronunciou tinha base na lei, estava inserida na lei, conforme está escrito em Êxodo capítulo 22, verso 1. Isso mesmo, ele experimentou na pele aí tudo que a lei de Deus vinha trazendo. Então, o filho que nasceu em adultério morreu, não é? Aí começou a vir os problemas, ele começou a ter dificuldade, né? Quando o Natan contou uma parábola para ele, para saber como é que ele julgaria, isto mesmo ele experimentou, ele julgou: não, digno de morte esse homem, esse camarada tem que morrer. Então esse camarada é tu, rei. Então ele caiu em si e teve que correr para os pés do Senhor para poder se arrepender e pedir perdão ao Senhor, mas mesmo assim as consequências sobreveio sobre ele, né?
tornará a dor quadruplicada porque faz tal coisa, né? Então diz o texto que Deus tornaria a dor quadruplicada porque ele pecou. Davi tirou a vida de Urias e pagou 4 vezes mais por isso, entendeu? Então o filho que nascera, primeiro ponto, o filho nasceu daquele adultério, nasceu morto, morreu. 2 Samuel 12:14. Amon foi assassinado por Absalão, né? Nós vamos ver também que esse mesmo Amon, ele foi assassinado por Absalão, e nós vamos encontrar Absalão foi morto por ter rebelado contra seu pai, entendeu? E até no reino, os filhos se rebelou contra o próprio pai para tomar o reino, né? Para tomar o reino, a saber, Adonias e Absalão se leva contra. Adonias também foi morto à espada, enfim, as consequências foi drástica, não é? Consequências interpessoais. Os efeitos dolorosos ou danosos do pecado levam ao sofrimento tanto ao que pecou quanto muitas outras pessoas inocentes. Conforme eu falei no início, né? Às vezes termina desfazendo grandes amizades. Betseba, mulher de Urias, era filha de Eliã, neta de Aitofel, e ambos esses homens faziam parte dos valentes de Davi. Logo esse pessoal já não ia fazer mais parte desse grupo de Davi, uma vez que ele realmente quebrou todos os laços, né? Então, os súditos leais ao rei, no segundo livro de Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 24, né, ele começa uma listagem de grandes guerreiros, né? Ali tem 3 nomes que se destacam: Eliã, Aitofel e Urias, né? E assim sucessivamente. Então, ele realmente traiu todos esses homens, entendeu? Então, ele começou, o ambiente que ele pecou, gerou tudo isso aí, entendeu? Então, a consumação do pecado de Davi veio por meio de atração, entendeu? Ele viu no terraço uma mulher se banhando e tal. O primeiro passo para o pecado é a atração. Mas cada um que é tentado quando é atraído. Tem um hino na harpa cristã que vai nos dizer bem uma frase assim: tentado não ceda, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Então, a palavra traição significa sedução, sentimento de interesse e curiosidade, conforme o dicionário da língua portuguesa, não é? Então, nós vamos encontrar problemáticas aí gigantescas relacionadas a isso. Isso significa dizer que seremos tentados por aquilo que não sentimos, não seremos tentados por aquilo que não sentimos desejos carnais, né? Então, o engodo trouxe outro problema. Então, Davi mandou perguntar quem era aquela mulher, entendeu? E ele teve informação de quem era. Então, ele não tinha desculpa para ele, entendeu? Ele realmente maquinou para cometer o pecado, para consumar, né? A segunda coisa destacada pelo apóstolo Tiago é engodo. Capítulo 1, versículo 14, a parte B. A expressão engodo quer dizer isca usada para atrair animais, ou chamariz, né? Conforme o nosso dicionário também da língua portuguesa, né? E assim sucessivamente. Então, depois foi a concepção, ele mandou trazê-la, ou seja, a terceira fase é a concepção. A primeira fase é a atração, a segunda fase foi o engodo e a terceira fase foi a concepção, ou seja, ele consumou, né, o pecado. Então essa fase é bastante perigosa, pois se aproxima o homem da queda, que é o passo, né, para conceder aí e fazer a fecundação conforme aconteceu, e Deus não permitiu que o menino permanecesse vivo, né? Depois veio a consumação, que ele se deitou com ela, conforme Samuel, 2 Samuel 4, 11, 2 Samuel 11, 4, né? Então, o verbo consumar quer dizer levar a termo, ou seja, concluir, rematar, cometer, praticar. Tudo isso é denotado nessa frase consumação, né? Então, com certeza foi duro, e Deus também não brincou com o pecado de Davi, conforme nós dissemos, eu já disse nos vídeos anteriores, que Deus, que a Bíblia não oculta o pecado dos homens de Deus, dos heróis da fé. Não, teve problema, a Bíblia vai lá e expõe, entendeu? Então a maneira correta de lidar com o pecado é de nos arrependermos, é de estarmos vigiando, estar nos cuidando, não é?
o tempo todo para que essas anomalias, né, não cheguem até nós, entendeu? Que o Senhor Deus possa ter misericórdia de cada um de nós e que possamos estar vigiando para que possamos escapar sempre dessas armadilhas, né, desses engodos e assim sucessivamente. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, entendeu? Se você gostou, compartilhe, dá um joinha aí, dá um like, né? E compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima aula, se Deus permitir. Amém. Com certeza Ele permitirá e nós estaremos ministrando a próxima aula. Um abraço a todos.